Deus se importa com você. Olá, pessoal. Vamos hoje ao Salmo do dia. Uma novidade. Vamos estar variando, alternando às vezes entre o livro de Salmos e o livro de Provérbios, para que assim a gente possa ampliar cada vez mais o nosso conhecimento do Senhor. Então, o Salmo de número 8, a partir do verso 3, diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Glória a Deus. Então, olha que coisa extraordinária. Esse salmo de Davi é um salmo muito lindo, porque em um determinado momento pode ser que ele estivesse lá na sacada do seu palácio, em uma noite estrelada, e ele olhando para o céu, contemplando as estrelas, e ele já tendo a noção, né, de que as estrelas, mesmo muito distantes, Davi conseguia observá-las, e ele tinha o pleno entendimento que as estrelas eram muito maiores do que ele. E provavelmente, como Davi tinha um conhecimento profundo de Deus, não apenas biblicamente falando, mas de se relacionar com Deus, ele conhecia várias características de Deus. Ele sabia que também está escrito na palavra do Senhor, que Deus, ele sabe o número das estrelas do céu, ele chama elas pelo nome. Um Deus que criou todas as coisas, assim como ele disse aqui, né, que Deus, ele deixa claro que foi Deus que criou todo o universo, né, que fez essa obra com seus dedos. E aí ele dizendo que Deus presta atenção em tudo isso, chama as estrelas pelo nome, um Deus que sustenta todo o firmamento, sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, porque os irmãos já devem ter visto desenhos ou imagens, filmes, vídeos do universo, e não tem uma barra de ferro nem em cima, nem embaixo, nem dos lados da Terra, mas ela está suspensa, e a gente vê que é Deus que sustenta toda a criação, todo o universo através do poder da sua palavra. E o que é grandioso também é que quando a gente começa a olhar assim para o universo, né, a gente começa a perceber o quão pequenos nós somos. O quão pequenos nós somos. Se comparar o nosso tamanho com o tamanho de outros planetas, o nosso tamanho, falando individualmente, né, como pessoa, nós somos insignificantes, falando em relação ao tamanho, em relação à nossa grandeza, com a grandeza do planeta, com a grandeza de outros planetas, e falando do universo inteiro. E a gente pode pensar assim, mas por que Deus criou um universo tão imenso assim? Alguns falam que o universo, alguns creem que o universo é infinito, outros dizem que ele é somente grandioso. Mas por que Deus fez tudo isso, sendo que tem somente nós aqui na Terra? Mas sabe, meus irmãos, é que tudo na criação é pedagógico, e a gente olhar para a grandeza ou infinitude do universo, isso nos leva a pensar em quão grandioso é o nosso Deus, e nos leva a saber que Deus é infinito. Deus não tem limites, nem em relação à sua grandeza, à grandeza do seu ser, como também não há limites para a grandeza do seu poder. Agostinho de Hipona, um cristão lá do passado, zeloso, ele no livro das suas confissões, logo no início, ele começa a falar sobre isso, né? Ele ali filosofando, falando de uma forma poética, falando sobre a grandeza de Deus. Ele fala mais ou menos assim, ele diz assim, ó, se nem o universo inteiro te contém, porque o Senhor é maior do que qualquer coisa que o Senhor tenha criado, onde é que o Senhor derrama o resto de ti? É algo bem complexo, né? Mas ele deixa claro que Deus é maior do que qualquer coisa que ele tenha criado. Mas mesmo que o universo seja tão imenso, tão grandioso, e Deus saiba o nome de cada uma das estrelas que há no céu, a Bíblia mostra que no livro da vida não está o nome das estrelas, das grandiosas e brilhantes estrelas que estão no céu, mas no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus, no livro de Deus, está o nome de todos aqueles que se arrependeram e creem no seu Filho, no seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado à terra para nos salvar. Então lá está escrito o nome de todas as pessoas que desistiram de serem seus próprios salvadores, aqueles que desistiram de ser grandiosos para si mesmos, mas aqueles que reconheceram o quão pequenos são diante de um Deus infinito,
e também reconheceram suas falhas, reconheceram seus pecados, se arrependeram e creram no Filho de Deus que foi enviado para nos salvar, chamado Jesus Cristo. O Criador se fez criatura por um momento. E a gente vê como Deus se importa. Mesmo diante de toda a criação que é grandiosa, como já falei, que Deus chama as estrelas pelo seu nome, ainda assim a Bíblia mostra que os fios do nosso cabelo estão contados. Deus sabe o número de fios de cabelo que está na nossa cabeça. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele inclusive já sabe o nosso futuro através da sua presciência, e é por isso que Ele é Deus. E Deus se importa conosco. O Salmo de número 139 diz que Deus conhece o nosso levantar, o nosso andar, o nosso deitar. Deus, mesmo quando às vezes parece estar distante, Ele já sabe todos os nossos pensamentos. E antes de nós proferirmos qualquer palavra, Deus já sabe ela inteira. Então Deus se importa muito conosco. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos reis nas suas mãos. E que dirá o coração dos seus filhos? Deus sonda, Deus conhece, Deus investiga, Deus mergulha no nosso coração. Ele sabe de tudo que nós sentimos, tudo que nós estamos pensando, tudo que nós estamos passando, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias. Deus compreende, Deus sabe, conhece tudo isso e Deus se importa contigo. Então, não dê mais desculpas, mas se volte para esse Deus grandioso que, mesmo que, entre aspas, tenha um universo infinito para administrar, ainda assim Ele tem os seus olhos fixos em ti, ainda assim Ele olha para o teu coração, ainda assim Ele se importa contigo, ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele deu o seu Filho para salvar a ti, porque Ele te quer, Ele te ama, Ele se importa contigo. Então não dê desculpas, mas se volte para Ele. Se você passou por algumas igrejas e se desgostou, não teve uma experiência muito boa, saia da sua bolha gospel, tire Deus da sua caixinha de fósforo. Tem muitas outras igrejas onde o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Vá à casa de Deus, dê a tua adoração a Ele, se renda a Ele, tenha alegria na casa, na presença de Deus, assim como Davi tinha alegria de estar na casa de Deus, assim como o próprio Senhor Jesus, Ele estava sempre na casa de Deus também. Vá à casa de Deus e ame a Deus profundamente. Se relacione com esse Deus infinito. Reconheça que você depende completamente dele. Reconheça o quão pequeno você é e reconheça a grandiosidade dele. É por isso que nós precisamos temê-lo, porque ele é infinitamente superior a nós. Ele é o autor da vida, ele que nos deu o fôlego de vida. Então, devemos tudo a Ele. Se volte para esse Deus que se importa contigo e te ama profundamente. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Espero que essa mensagem tenha te edificado. Deus se importa com você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo para que a plataforma possa recomendar os nossos conteúdos para outras pessoas que nem nos conhecem ainda. Ative o sino de notificações para ser avisado quando postarmos vídeos novos. Peço também que você vá na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo e se inscreva no nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos e amplie o seu conhecimento bíblico e amplie a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.